Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma noite para fazermos juntos uma pequena reflexão. Eu gostaria de começar essa minha reflexão falando de um sentimento que tem tomado conta de muitas pessoas, que tem tomado conta, se não o tempo todo, muitas vezes, em alguns momentos das nossas vidas, e que tudo que nós estamos vivendo nesses dias tem gerado esse sentimento em nós. É o sentimento do medo. O medo, ele é uma emoção paralisante e nós não podemos deixar que ele domine as nossas vidas, porque senão nós vamos ficar paralisados, vamos ficar estagnados e vamos entrar em crise, vamos entrar em pânico. Então, nós não podemos deixar que esse sentimento tome conta das nossas vidas nesses dias. Mas em oposição a esse sentimento do medo, existe o sentimento da coragem, né? Que esse vai nos impulsionar a irmos em frente, a levarmos a nossa vida, né? A caminharmos. Mas, diante de tantas questões, de tantas dificuldades, o que vai prevalecer na minha vida? O medo ou a coragem, né? E eu queria lembrar com vocês a história dos 12 espias. Quando o povo estava no deserto, né? Moisés escolhe 12 espias e manda que eles entrem na terra prometida para ver como que era, sondar como que era a terra e voltassem com notícias. Então, quando eles voltam, os 10 desses espias, então eles relatam o seguinte para Moisés, né? Nós fomos na terra, chegamos lá, a terra realmente é maravilhosa, emana leite e mel, trouxeram, né, de um fruto do que a terra produzia, um fruto gigante, belíssimo, né? E eles falaram assim, só que tem um pequeno problema. O povo que habita nessa terra é um povo poderoso. As cidades são muito bem fortificadas, né? E lá existem os filhos de Enac, né? São homens gigantes. Então nós não temos como tomar posse dessa terra. Só que daí o que acontece? Caleb, ele faz o povo calar perante de Moisés e ele diz assim: subamos aminosamente e possuamos essa terra em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que foram com ele falaram: não, esse povo é mais forte do que nós não conseguiremos entrar nessa terra, né? E daí ficou aquele impasse. Então, eles tinham duas escolhas, né? Ou tomar posse da terra prometida, uma terra que emana leite e mel, ou recuar diante do medo dos gigantes que existiam naquela terra. Então, nesse momento, o povo se revolta, né? E contra Moisés e fala: por que o Senhor nos tirou da terra do Egito? Por que nos trouxe até aqui? Então, alguns deles falavam assim: olha, vamos escolher um capitão e vamos voltar para o Egito, né? Daí Josué e Caleb fizeram o povo parar e lá em Números, né, capítulo 14, do versículo 7, 8, 9, eles falam assim: e disseram eles rasgaram as suas vestes, né? Josué e Caleb rasgaram as suas vestes diante de tanta rebeldia, de tanto a revolta daquele povo, e falaram o seguinte, né, a toda a congregação dos filhos de Israel:
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo daquela terra, porque como pão o devoraremos. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. O que nós vemos é que o que encorajava Josué e Calebe a incentivar o povo a entrar na terra, a não temer os gigantes, era que o Senhor estava com eles. É que o Senhor havia prometido aquela terra para eles e ele iria cumprir. Então eles conseguiram enxergar isso. Eles conseguiram enxergar que se eles estavam com Deus, eles iriam conseguir conquistar aquela terra, né? E daí eu fico pensando que muitas vezes, nesses dias tão difíceis, o que nos falta é essa coragem, essa fé de sabermos que se nós estamos em Deus, que se o Senhor é conosco, nós conseguiremos vencer as batalhas que que estão diante de nós, que estão na nossa frente, né? Bom, depois a gente sabe que Moisés não entrou na Terra Prometida, Moisés morreu, e daí vem uma história que eu já tive a oportunidade de ministrar outras vezes, mas que lembrá-la agora, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, eu acho que faz bem oportuno, que é quando Moisés morre e Deus chama Josué para tomar a frente daquele povo e entrar na terra prometida. Então, as palavras que o Senhor fala a Josué, incentivando, encorajando ele a comandar aquele povo e entrar na terra prometida, são palavras que devem nos encorajar também nesses dias. Eu vou ler para vocês alguns versículos que está lá em Josué capítulo 1, e é tremendo as coisas que o Senhor fala para Josué. Então, no capítulo 1 lá de Josué, né? Deus chama Josué e fala para ele o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que lindo isso, gente, né? Ninguém poderá te resistir. Assim como Deus foi com Moisés, ele prometia: olha, Josué, eu serei contigo. Daí ele fala assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria, né? Então, olha que lindo isso. Esforça-te e tem bom ânimo, né? Porque ele seria responsável de levar aquele povo à terra que Deus havia prometido. E eu tenho assim esse sentimento que Deus quer
falar conosco nesses dias difíceis também, para que nós nos esforcemos, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele vai também nos fazer passar por toda essas tribulações que estamos vendo, que ainda virão, e vai nos levar também à terra prometida. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos não temer. Lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, ele faz várias exortações, né? Sobre ter uma vida cristã aos Hebreus, e daí ele fala sobre permanecer no amor, algumas coisas, e no versículo 5 ele fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, não te desampararei. Assim, com confianças, ousemos a dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que poderá fazer o homem? Né? O Senhor é o nosso auxílio. Nós não podemos temer. Voltando lá em Josué capítulo 1, lá no versículo 7, Deus fala assim para Josué: tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde quer que andes. Então, aí me faz lembrar um pouquinho a ministração do Edson, né? Ó, não se desvia da palavra de Deus. Tem um manualzinho lá, né, para nós. Agora, tem um manual que nós podemos seguir e a gente precisa conhecer e ler esse manual aí, né? E Deus falava para Josué que ele também tinha as leis de Moisés que ele precisava seguir, ele não podia se desviar dela, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando Edson, domingo passado, falava essa questão de nós termos o nosso manual, que é a palavra de Deus, então nós precisamos conhecer a palavra, né? Para sermos bem-sucedidos. E só seremos bem-sucedidos se conhecermos e praticarmos essa palavra, né? No versículo 9, Deus fala assim para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, que essa palavra de Deus para Moisés possa servir para nós hoje também, né? Para nós não temermos, termos bom ânimo, continuarmos olhando para o Senhor e prosseguirmos e irmos em frente. São dias difíceis, em que o inimigo tem tentado nos enganar, dia em que esse mundo tem tentado nos enganar, mas que nós possamos olhar para o Senhor e seguir em frente e não sermos tomados pelos enganos desse mundo nesses dias difíceis. O povo, quando ouviu os relatos dos espias, eles estavam entre duas opções: ou ficar com medo de enfrentar os gigantes e recuar, ou ter a coragem e a ousadia de enfrentá-los e tomar posse da terra que emana leite e mel. Nós precisamos buscar essa coragem no Senhor. Nós precisamos buscar essa coragem em Deus, porque são dias difíceis, dias em que nós muitas vezes acordamos com medo
Isso acontece com todo mundo e nós precisamos nos libertar disso e buscar coragem e ousadia no Senhor. E nós só vamos conseguir isso se tivermos uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de uma vida de oração. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim, que os discípulos de Jesus seriam completamente destemidos, absurdamente felizes e estariam em constante apuros. Eu quero essa felicidade absurda, eu quero ser completamente destemida e em meio a tantos apuros. Mas não é fácil. Que o Senhor nos ajude. Ser absurdamente feliz quando se está com Jesus, ser completamente destemido quando se tem Jesus, é plenamente possível. Que Deus nos abençoe. Boa noite, uma ótima semana a todos vocês. Um beijão.